Essa é a Unisofia e vai! Salve, salve, pessoal! Salve, pessoal, beleza ou não? Vamos lá, mais um episódio aí com o meu porco, hein? Vamos lá, meu Súrio. Vamos começar com o check-in? Bora lá. Bora lá. Eu vou começar então falando que eu tô chegando na voadora. Chegando feliz pra cacete, cara. Hoje tá bem bom. Vamos lá, cabeça vazia, com bastante expectativa aí, falando bem a verdade. Vamos que vamos. É bom que você já é sincero, né? Não tem esse negócio de, vamos chegar livre de expectativa. Não, aqui a gente não tá livre de expectativa, não. A gente tá com a expectativa alta, isso sim. Exatamente. Tô chegando, cara, de novo, com muita energia, na raça. Tô, cara, muito curioso pra ver o que vai sair, porque o assunto de hoje é desgraçado também. Belezura. Então, hoje a gente vai falar sobre o porquê que a gente está falando, na verdade, sobre o nexialismo, né? Por que o nexialismo ele é importante. E aí, só para relembrar, no episódio 0, a gente falou do que é o nexialismo. Ô, Surica, você tem como falar aí rapidinho pra gente o que é o nexialismo? A gente contou toda a história da origem do termo e etc, mas reforçando o nexialismo, como eu gosto de dizer, né, aquela arte e ciência de conectar diferentes áreas do conhecimento, diferentes disciplinas, diferentes saberes e principalmente aqueles que aparentemente não têm nenhuma relação. Né? Esse que é o nexialismo, assim, na minha opinião. E é esse que a gente gosta mais, né? Muito mais. A gente falou da jornada também, né, cara? Que a jornada, às vezes, é mais importante, no nosso ver, do que o próprio propósito, né? Contanto que o que você esteja fazendo não fira os teus valores, né? Então, eu acho que é muito importante quando você tá andando com as pessoas que você confia, né? Construindo com elas, eu acho que até, às vezes, até melhor do que o próprio, nossa, eu tenho um propósito absurdo de vida e não sei o que lá, né? Com certeza. E a gente falou da comunidade também, né? Sim. Como uma das missões aqui, né, de tudo isso aqui que a gente está construindo, criar essa comunidade nexialista, né? Trazer isso para as pessoas que muitas vezes já são nexialistas e ainda não sabem, né? E acaba sendo um processo aí de redescoberta. Então a gente quer trazer mais pessoas para a gente fazer todos juntos aí essas conexões não óbvias, né? Mas assim, porco, por que você acha que é tão importante essa história de conectar? Cara, é louco isso, né? Pelo simples fato de que hoje em dia parece que as coisas não estão conectadas, né? Pelo simples fato que a gente, pelo menos eu, no meu ver, tá? Eu vejo as coisas, a gente trata elas muito pela parte e não pelo todo, né? Eu acho que essa coisa de tratar pela parte, ela não vem de hoje, sabe? Esse separatismo, né? Eu quero falar um pouquinho desse separatismo, quero definir ele um pouco antes, né? Pra gente continuar aí nas conversas, que é o seguinte, separatismo nada mais é do que você se separar do objeto que você está analisando, né? Então você separa, por exemplo, o eu da natureza, você separa, por exemplo, a minha mente do meu corpo, se separa o indivíduo do indivíduo, né? Eu e né? Da pessoa próxima a mim. E aí o que acontece? Eu vou falar do separatismo com a natureza. A partir do momento que você se separa, ou seja, você não se identifica mais com o objeto que você está analisando, isso abre caminho para várias coisas, né? Sei lá, de você explorar aquilo, né? De você fazer mal àquilo, porque já que você não se identifica com o objeto, então não tem problema nenhum, você não vai se ferir, entendeu? Então acho que esse é um dos problemas do separatismo, cara. Mas fala aí, agora eu vou jogar a bola para você, desse movimento aí, cara, ao longo do tempo, como é que foi? Cara, eu acho que vários eventos e momentos ao longo da história, né, foram aos poucos, nesse processo de literalmente milênios, né, ajudando a gente como sociedade a construir esse pensamento, essa mentalidade de que as coisas eram separadas
Mas eu não vou me atentar a falar desses momentos históricos aqui, porque eu acho que cada um contribuiu um pouquinho. Eu queria trazer aqui mais a perspectiva do nascimento das ciências, que eu acho que, cara, isso eu acho que ajudou muito a gente construir esse pensamento aí separatista, né? Eu acho que se a gente pensar na mãe de todas as ciências, eu gosto de pensar na filosofia, né? E os filósofos, eles eram, né, grandes pensadores e falavam sobre o universo, sobre a vida, sobre a existência, sobre a natureza, sobre as pessoas, né, sobre as relações. Não tinha uma separação de disciplinas, né? Tudo aquilo estava dentro da filosofia, né? E aos poucos, nessa observação de mundo, a gente, até com a ajuda da matemática também em alguns momentos, como por exemplo, né, o filósofo que estava ali mais observando o universo, as estrelas, né, os planetas, o céu, esse cara com as ferramentas de matemática começou a ficar mais inclinado a se criar ali uma astronomia, por exemplo, né? E aí aquele outro que olhava um pouco mais para a natureza, para a vida como um todo, começou a virar mais biólogo. E assim a gente foi criando aos poucos as ciências e dentro dessas grandes áreas, outras áreas. E eu acho que isso ajudou muito a gente a construir esse pensamento. E eu tenho certeza que isso foi fundamental para a gente chegar aonde a gente chegou hoje como sociedade, né? Tudo que a gente construiu ao longo dos séculos e dos milênios foi sim por conta dessa separação, para a gente conseguir masterizar cada uma das disciplinas, e tenho certeza absoluta que isso teve muito mais pontos positivos do que pontos negativos. Mas também não é por isso que a gente não vai aqui falar dos pontos negativos, dos resquícios, né, que sobraram aí desse pensamento de separar as ciências, que foram justamente as contribuições para a mentalidade separatista, né? Então agora a gente está falando aqui de biologia. E a biologia, ela não tem nada a ver com a física e com a química, porque é isso que a gente vê na escola. Então a gente aprende a tratar de forma separada. E a gente chega num contexto de mundo hoje em dia em que a gente olha para um monte de desconexão. E a desconexão mais curiosa que eu acredito, eu vou falar aqui na minha opinião, tá? É a desconexão do eu com a natureza. A gente não se enxerga como parte da natureza. Eu vou jogar a bola de novo pra você, pô. Pra você explorar um pouco mais esse lance aí da natureza. A essência da natureza, né? Porque a gente fala, a natureza é multidisciplinar. Mas a natureza, ela não enxerga disciplina. Na natureza não tem a divisão de disciplinas, né? Divaga um pouco pra gente aí, porco, nesse lance da essência da natureza aí. Então, pega esse pepino vamos pegar, aí. cara. Eu vou lá fazer um sunomono aqui com esse pepino. Cara, quem sou eu, né, pra definir a natureza e tal? Caraca, Mas eu gosto de brincar com as coisas e eu gosto de brincar com definições. E vamos brincar com a definição da natureza também, cara. Que você falou um bagulho muito legal. Pra natureza não existe multidisciplinaridade, sabe? Não existe multidisciplina. Porque pra natureza não existe disciplina, né? É o todo, cara. Certo? Então o que acontece? Tem um ponto aí. O ponto de a definição de natureza só existe porque a gente existe, né? E nesse contexto de se separar, ou seja, então a natureza é tudo menos eu. Ou seja, é tudo menos o que eu construí, certo? Então eu tô num quarto e esse quarto aqui pra mim não é natural. Ou seja, isso aqui é mundo humano, certo? Então eu definiria a natureza como todos os processos, o clima, né, todas as coisas biológicas tirando a gente, né, nesse contexto separatista, todos os minerais, as coisas não biológicas, certo? Isso tudo integrado. Isso é a natureza, para mim, tá? E lendo um pouquinho sobre isso também, não vou mentir. Mas a natureza, cara, voltando a ela e voltando à multidisciplina, nossa, é um negócio complexo, né, cara? É um negócio
totalmente está acontecendo, você vê por você mesmo, né? Não vamos separar mais, vamos integrar agora. Pô, o teu corpo, velho, quantas reações químicas estão acontecendo, né? Quanto, né, de informação genética aí tá passando por RNA e tal, tá fazendo proteína ao mesmo tempo que tua célula tá respirando. Cara, é um bagulho tão coordenado, tão holístico, né, que, puta, me arrepia até de falar. Né? Mas, cara, eu vou jogar a bola aí de novo pra você, já que você jogou pra mim da natureza, eu tô falando de complexidade. Define aí esse complexidade, ou pode definir, eu acho que complexidade é um negócio, né, a gente vai ficar aqui 20 horas definindo. Mas aí dá uns exemplos de complexidade e se vira aí, velho, agora é contigo. Olha, o cara quer aqui me fuder, né? Exato. Mas vamos lá. Cara, assim, eu gosto de sempre olhar para a origem das palavras, né? Acho que a gente tem um aprendizado legal quando a gente olha de onde surgiu, como é construída aquela palavra. E o complexo, assim, o com é junto, né? E plexo é tecido, né? Então, assim, complexo é tecido junto. Então tá tudo num tecido ali, tá tudo junto, tá tudo conectado. Isso é complexo, né? Se a gente pensar, o que são problemas complexos? São problemas onde tá tudo ali muito interligado. A gente pode falar que são problemas que envolvem muitas variáveis, que a gente tem muita conexão, interligação entre essas variáveis, que a gente, portanto, não tem uma resposta pronta. A gente não tem uma fórmula para lidar com esses problemas pronta. E aí eu não vou me atentar aqui a dar exemplos sobre complexidade, porque eu acho que você já deu os melhores exemplos, sinceramente, que é o corpo humano, a natureza, as coisas mais próximas da gente aqui, são os melhores exemplos sobre complexidade. E eu vou, ao invés disso, falar sobre formas como a gente está tentando resolver essa complexidade, porco. Mas antes, cara, eu queria jogar uma pergunta para você, tipo... dentro dessa história de como resolver complexidade, você acha que a complexidade é um negócio meio filosófico? Opa. É mais arte ou mais ciência? Cara, eu não vou responder agora, tá? Eu vou brincar um pouquinho com esse input aí que você acabou de dar pra gente. Seguinte, quando você fala em problema, né? Você que eu digo, eu tô te generalizando. Você agora, todos os seres humanos, né, do planeta Terra. Quando a gente pensa, de forma geral, em problema, a gente pensa muito em resolução desse problema de uma forma científica, né? Pessoal, tem um problema para resolver. Opa, então daqui que eu vou resolver, então eu vou colocar aqui, eu vou pensar, né, cientificamente para resolver esse problema. Mas e pensar artisticamente em resolver esse problema? Né, cara? Eu acho que quando um problema é complexo, eu acho que não pode existir esse tipo de divisão entre arte e ciência, sabe? Porque muitas vezes existem milhões de soluções possíveis para um problema complexo, e aí você tem que ser o quê? Criativo, você tem que ser brotativo, né? Depois a gente vai entrar nesse esquema de brotatividade, cara. Brotabilidade, desculpa. E é isso, sabe? Você tem que ter essa habilidade de criar, você tem que ser um pouco artista para resolver esse tipo de problema e não tão um cientista, sabe? Sim, o cientista é importante, é isso que eu não quero deixar ser mal interpretado, porque o que acontece? Às vezes você fala, pô, não, mas você tá falando de ciência e arte, porra, mas óbvio que você tem que olhar pelo viés da ciência, porque é um problema. Cara, problemas complexos, voltando a falar, existem milhões e milhões de soluções, você tem que, né, tipo, meio que pintar ele. Então, eu acho que pra mim não é nem tanto arte, nem tanto ciência, é mais a junção dessas coisas. Aí eu vou deixar assim, cara, a bola pingando pra você dar aquela arretada na bola, falar assim, cara, quem é que juntava arte e ciência, cara? Quem é que juntava arte e ciência na nossa história humana? Cara, se a gente voltar de novo na história da filosofia, pros filósofos também não tinha isso. Exato, né? velho. Filosofia, mano. O filósofo não tinha isso, cara. É tudo junto. Tanto que vários filósofos, né, conhecidos aí
hoje em dia, eles ocupavam várias profissões. Hoje a gente fala que eles ocupavam várias profissões. A gente não sabe se eles tinham essa consciência. Olha, eu sou isso, sou aquilo, eu sou engenheiro, eu sou pintor, eu sou não sei o quê, eu sou biólogo, eu sou tudo isso ao mesmo tempo, né? Talvez eles pensassem cara, eu tô aqui aprendendo um monte de coisa sobre o mundo. Se é arte ou é ciência, não importa, né? E hoje a gente faz uma distinção muito grande disso, né? E aí, respondendo a sua pergunta, né, de como a gente está olhando para essa complexidade, para resolver esses problemas complexos, a gente está tratando hoje em dia muito mais, como você falou, a complexidade num viés científico, né, e negligenciando o poder da arte. De novo, a gente aqui está separando, né. Então, um exemplo que eu acho até legal dar de como a gente está olhando só para a ciência por exemplo, um curso que está em pauta para ser criado na UFSCar, na Universidade Federal de São Carlos, que é um curso de graduação de Engenharia de Sistemas Complexos. É uma proposta aí que vem já de alguns anos, do Sérgio Mascarenhas, que é um cientista muito famoso do Brasil, principalmente na área de física e química, e olha a gente aqui separando as ciências, né? E ele falava sobre essa necessidade da gente criar um curso de engenharias de sistemas, porque hoje a gente tem engenharias de sistemas elétricos, engenharia de sistemas mecânicos, engenharia de sistemas aeronáuticos, né? E por aí vai, mas a gente não tem uma engenharia de sistemas, que engloba tudo isso e trata tudo isso com uma visão de um mundo mais conectado e mais holístico. Então é uma iniciativa que particularmente eu acho espetacular, mas que ainda está olhando só para o lado científico e não está olhando para o lado artístico. Então uma recomendação para o pessoal da UFSCar que está envolvido aí com a criação desse curso e que está ouvindo a gente agora nesse momento, vamos considerar que estão, recomendar que essas pessoas também tragam esse lado da arte para resolver problemas complexos, por que não? E cara, olha só que louco, para mim, se a gente quer fazer esse tipo de conexão, né? Por exemplo, que a gente está em foco agora, que é a arte e ciência, né? Por que não beber da fonte, né, dos nossos ancestrais, por exemplo? Dos que começaram com a coisa junta, né? Pô, eu vejo várias práticas ancestrais hoje sendo colocadas em prática aí. Por exemplo, a meditação, né? Falar que não é ancestral, cara, prática milenar, né? Yoga, uma alimentação mais voltada à ancestralidade, por exemplo, você observar no que uma natureza intacta ela tem a te oferecer, né? Então eu vou até arriscar o palpite de falar que a ancestralidade é uma mega tendência. Tá fazendo muito sentido, cara. Isso tá acontecendo naturalmente, né? Tá fazendo muito sentido a gente voltar, né, a nossa observação aí pros nossos ancestrais. Cara, mas a gente falou de várias coisas, né? Falamos de separatismo, falamos de como aconteceu aí bem breve no mundo, definimos o nosso ver, natureza, tal complexidade, falamos dessa dualidade de arte e ciência, né? Chegamos à conclusão de que isso tem que estar tudo junto, mas e aí, velho? O que isso tudo tem a ver, né? E colocando a ancestralidade em jogo também, o que isso tem a ver com o nexialismo? Cara, olha que curioso. Tudo que a gente veio construindo até aqui nesse episódio trouxe a gente até o papo de ancestralidade. E eu acredito que a ancestralidade tem tudo a ver com o nexialismo, cara. Por quê? Porque a gente vem conversando aqui entre a gente, porco, sobre algumas atitudes nexialistas que nada mais são do que formas de colocar o nexialismo mais em prática no nosso dia a dia. Porque é muito bonito falar sobre o nexialismo, mas a gente quer também praticar, né? São alguns comportamentos que a gente pode começar aos poucos a aderir para tratar o nexialismo como um estilo de vida mesmo, né? Incorporar isso e começar a fazer mais essas conexões não óbvias, né?
dada a importância de conectar, como a gente disse aí mais cedo. E essas atitudes nexialistas, hoje a gente vem conversando sobre 5 atitudes. Eu vou contar um pouco aqui sobre cada uma delas, tá? Então a primeira é olhar para a natureza, que é simplesmente entender que a natureza ela é holística, né? A natureza, o planeta Terra, tem aí um aprendizado, uma experiência de 4,5 bilhões de anos, né? De muito erro, de muito experimento, de muita otimização. E praticamente qualquer problema que a gente queira resolver no nosso dia a dia, muito provavelmente a natureza já resolveu de alguma forma. Basta a gente procurar aonde está essa solução. A gente pode dar o exemplo aqui, por exemplo, da biomimética, né? Que olha para a natureza para resolver os problemas da humanidade. Uma outra atitude nexialista é a captação sensorial ativa. Olha só, véio. Cara, que loucura, que nome, né? Que nada mais é do que, na verdade, usar os nossos múltiplos sentidos sensoriais, de preferência combinados, para captar informações externas. Num primeiro momento, sem reagir, só captando e aprendendo com o que está vindo lá de fora. A gente tem a expressão muito conhecida da escuta ativa, né? Eu só escuto, eu absorvo, eu aprendo, eu não reajo num primeiro momento. E a captação sensorial ativa nada mais é do que extrapolar esse conceito para todos os outros sentidos sensoriais. De preferência, combiná-los para aprender com aquilo que está lá fora, usando esses sentidos. Outra atitude nexialista é a intuição. Né? A intuição, um baita de um conceito complexo que a gente pode ficar aqui falando um episódio inteiro, e a gente vai falar um episódio inteiro mais para frente sobre a intuição, mas que nada mais é do que aprender e sentir com o futuro que está por emergir a partir de um certo treino inconsciente, onde a gente vai lapidando aos poucos essa habilidade de sentir e de intuir, de uma forma extremamente resumida e básica e superficial, obviamente. Outra atitude nexialista também é a visão holística, né, que nada mais é do que olhar para o todo, é ter uma visão mais macro, né, é reconhecer as interdependências, é entender que a parte é o todo e o todo também é a parte. É enxergar tudo como uma coisa só. E a quinta atitude nexialista, e não menos importante, e aí é o conceito que o Porco já falou lá atrás, é a brotabilidade. Olha lá, Porco. A brotabilidade é a habilidade de brotar. De brotar a partir de uma semente que representa as informações e os conhecimentos que você já tem, a partir da preparação e da afinidade dessa semente com o solo, que representa o ambiente que você está inserido, a partir também da criação de raízes no solo, que representam as conexões em quantidade e qualidade, né, em profundidade, da sua conexão, de fato, com o ambiente que você está inserido. Olha só. A partir também da troca de nutrientes com o solo, como uma via de mão dupla. Então não é simplesmente o processo de criatividade, que também é fundamental, mas que parte de um processo onde eu capto inputs, processo aqui no meu repertório, combino esses inputs e lanço aí um output independentemente de onde vêm os inputs e para onde vão os outputs. Mas sim, uma troca aqui na brotabilidade genuína
com o solo, ou seja, com o ambiente que você está inserido, onde o solo te fornece as condições, os nutrientes necessários para você brotar. Olha cada metáfora, né? Cara, puta, tá perfeito. Mas você também fornece para o solo, para o seu ambiente, condições para ali prosperarem e sobreviverem outros micro-organismos. Você também ajuda esse solo, seu ambiente, a diminuir a erosão. E as metáforas aqui são múltiplas e a gente vai aprofundar mais depois sobre brotabilidade, sobre as 5 atitudes nexialistas. Vai ter só um capítulo sobre isso, né, cara? Capítulo não, na verdade, é só um episódio. Com certeza. Mas essas atitudes, na minha opinião, todas elas são atitudes ancestrais, porco. Nossa. Brotar é uma atitude ancestral. Brotar desde os primórdios a gente brota, cara. Cara, a gente só... Olha que louco, a gente só tá no lugar que a gente tá hoje como ser humano porque a gente brotou, cara. Porque a gente aprendeu a brotar, entendeu? Foi com a agricultura foi que a gente teve toda essa evolução, cara. Olha que loucura. Perfeito. Não só porque a gente aprendeu a brotar, mas porque a gente aprendeu, por exemplo, a intuir no instinto de sobrevivência. A intuição também é ancestral. Intuir é uma atitude ancestral. Com certeza. E a intuição, eu acho que ela tem uma habilidade que é input da outra, cara. A captação sensorial ativa, né? Você precisa captar, né? Tanto consciente quanto inconscientemente, para melhorar a sua intuição, né? Para você observar melhor a natureza, por exemplo. Como é que você observa se você não capta pelos seus 5 sentidos, por exemplo? Perfeito, cara. Captar também é uma atitude ancestral. E contemplar a natureza é uma atitude ancestral ou não? Me fala. Com certeza, cara. Com certeza, cara. Com certeza. Nossa. E cara, eu acho que... E aí a visão holística, né? Que a gente coloca também como uma atitude... Ela vem assim, eu acho que é a abraçadora de todas, sabe? Ela vem pra você falar assim, cara, isso tudo ele tem que existir, mas tem que existir tudo conectado, senão não adianta. Sim, cara, olhar pro todo e perceber o todo também é uma atitude ancestral, né, cara? E aí, assim, a gente conecta, então, finalmente... a ancestralidade com o nexialismo, né? Com cada atitude nexialista. E aí saio aqui contempladíssimo, porco. Acho que a gente pode até caminhar para um check-out aí. O que você acha? Eu acho perfeito, cara. Eu acho que foi a cereja do bolo, assim. A gente pode caminhar para um check-out, sim. Eu gostaria de começar o check-out falando que eu tô saindo, cara, você usou a palavra muito legal, contemplado. Tô saindo contemplado porque, puxa, a gente conseguiu aí passar por tudo aquilo que a gente estava querendo passar para explicar melhor não só o que é o nexialismo, mas o porquê que a gente está falando de nexialismo, né, cara? Porque sem motivação não existe. Então acho que esse é um dos episódios um dos mais importantes para mim, porque é o que vai dar o meu combustível, entendeu? Então eu tô saindo contempladíssimo mesmo, tô muito feliz, cara. Puta, tô muito agradecido, obrigado, cara. Essa é a palavra. Puta, muito bacana, cara. Porque assim, no episódio anterior, a gente falou sobre um determinado porquê, né? Mas era o porquê da gente estar se envolvendo com esse projeto, né? O porquê que a gente começou tudo isso. E hoje é um porquê diferente. É um porquê conectar. Porque se nexialismo é conectar, então a gente tem que explicar o porquê que a gente quer conectar. E a gente caminhou por toda essa heresia aí, cara. Separatismo, surgimento das ciências a partir da filosofia, a essência da natureza, né? Complexidade, a gente falou. Ancestralidade como mega tendência. O porco lançou uma dessa e eu achei, cara, sensacional. E depois a ancestralidade relacionada aí com as 5 atitudes nexialistas. E pra mim, cara, fechou com chave de ouro. Saio numa puta de uma raça pro próximo episódio. E valeu todo mundo. É nóis.
Valeu, pessoal. Nossa, vou dar uma cambalhota aqui. Falou! Falou! 6 million ways to die. Choose